conjunto, né? Obviamente, como a gente vai falar sobre conjuntos, vai, obviamente, escrever sobre conjuntos, então a gente precisa ter uma forma de representar esse conjunto, né? Tem que ter uma representação disso. Então, representação de um conjunto. É usual dar nomes aos conjuntos usando letras maiúsculas, né? A, B, C, D, etc. E representar os elementos por letras minúsculas. Então, A, B, C, D, todos minúsculos, né? Então, quando você vê escrito dessa forma, em letras minúsculas, você vai se lembrar que vai estar possivelmente se referindo a elementos do conjunto. E o conjunto em si, ele vai ser representado por letras maiúsculas. E aí, quando a gente precisa falar de alguma coisa, né? A gente precisa que essa coisa tenha um nome para que a gente possa saber. Eu tenho uma caneta. Então, se eu estiver falando de caneta, né? Você sabe que isso aqui é uma caneta, então eu estou falando, por exemplo, quando eu disser borracha, vocês vão saber que não é isso aqui que eu estou falando, porque isso aqui é uma caneta. Né? A gente precisa especificar as coisas com nomes, né? É uma coisa comum para a gente. Então, o conjunto também, ele tem nomes. E esse nome vai ser indicado por letras maiúsculas. E aqui está uma coisa bastante interessante da matemática, que a matemática ela é muito econômica. Então, por exemplo, meu nome é Joelson. Tem 6 letras. Né? Se eu não estiver errado, 6 ou 7 letras. Enfim. É bem grande. Se eu for representar um conjunto, eu não vou escrever um conjunto com um nome tão grande. Basta uma letra só para economizar, ficar bem enxuto a escrita. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C aqui, ó. Então, na matemática, ela tem essa característica de ser bastante econômica, né? Então, os conjuntos vão ser representados por letras maiúsculas. Enfim, existem 3 tipos de representação de conjunto, né? A primeira delas é chamada de representação tabular. O que é isso? Representação tabular a representação tabular de um conjunto é aquela em que os elementos são apresentados entre chaves e separados por vírgulas ou por ponto e vírgula. Então, aqui, por exemplo, conjunto A. O conjunto é formado, o A é o nome do conjunto, e aqui, quem são os elementos desse conjunto? A, E, I, O, U. Eles estão entre chaves e separados por vírgulas, tá bom? Esse conjunto aqui, formado pelas letras A, E, I, O, U, ele tem uma característica comum. Qual é? O que eles são? São vogais. Vogais. Isso, perfeito, são vogais, tá bom? Então aqui eu tenho um conjunto, uma reunião de letras, mas não é qualquer letra. Aqui, especificamente, desse conjunto A, que a gente chamou de conjunto A, ele é o conjunto das vogais. Beleza? Tá claro? Conjunto B. Conjunto B, né, o nome do conjunto aqui, desse exemplo, é B, e ele é formado pelos números 1, 2, 3 e 4. O que é que esses caras têm em comum? O que é que eles são? O que é que esses caras aqui são? Números, né? Eu tenho um conjunto aqui, são de todos os números? Não, obviamente que não, mas os caras que estão aqui são números. Então, essa é a característica comum dele. Conjunto C. C é o nome do conjunto, então 3,2, 4,5, 8,9. Né? Esses números aqui, eles têm uma característica comum. Qual é? São números decimais. Perfeito, números decimais. E aqui, como número decimal, a escrita dele, a gente usa a vírgula, então, para separar um do outro, é colocado ponto e vírgula. Tá bom? Se não for o caso, em geral, a separação vai ser por vírgula. Tá bom? Então, o conjunto na representação tabular, tabular é você mostrar, listar todos os elementos do conjunto, tá? Então, ele vai ser, essa listagem vai ser entre chaves e não entre parênteses. Por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui não seria uma representação de conjunto, porque está entre parênteses.
O parênteses, vocês vão ver no futuro, vai ser outro tipo de representação, tá bom? Quando for falar de conjuntos, vai estar entre chaves e os elementos aqui separados por vírgulas, se for representação tabular, tá bom? Então, representação tabular tá tranquilo, né? Vamos para frente. Note que, nos exemplos acima, U é elemento do conjunto A, mas não é elemento do conjunto B. Então, por exemplo, a letra U aqui, ó, ele está no conjunto A, né? Ele pertence ao conjunto A, ele está no conjunto A. Mas ele não está aqui, ó. Por que que o U não está aqui no conjunto B? Qual é a característica comum do conjunto A? Porque são vogais. Vogais. E qual é a característica comum do conjunto B? Números. São números. Números. A letra U é um número? Não. Não, né? Letra é uma coisa, número é outra coisa. Então, por isso que o U, né, a letra U aqui, não pertence, não está no conjunto B. Porque ele tem outra característica. Então, existe uma forma na matemática de dizer quando um elemento ele é um elemento de um conjunto ou não. Ou seja, esse elemento pertence a um conjunto ou ele não pertence a um conjunto. Então, vamos aqui, ó. Nós, nos exemplos acima, que U é elemento do conjunto A, beleza? Ele está aqui, ó. Mas não é elemento do conjunto B. Não tem a letra U aqui no conjunto B. Esses fatos são indicados, respectivamente, por U. Esse símbolozinho aqui é pertence a. Então, U pertence ao conjunto A e U não pertence ao conjunto B. Essa letrinha aí estilizada, cortada aqui, ó. Então, esse símbolo aqui, ele vai fazer referência a relação, a ligação entre elemento e conjunto, tá bom? Eu não vou usar, por exemplo, esse símbolo para relacionar conjunto com outro conjunto. Vai ter um outro símbolo, tá bom? Então, quando vocês verem esse símbolozinho aqui, ele diz respeito à relação entre elemento e conjunto. Então, o Ezinho, U pertence a, quer dizer que a letra U é um elemento que está no conjunto A. A letra U é um elemento que não está no conjunto B, por exemplo. Então, pertence e não pertence. Alguma dúvida? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima.